Fala aí, galerinha, nosso primeiro vídeo aqui do canal, trazer uma atualização aqui rápida do Bitcoin. E no decorrer dos dias eu vou fazer o outro vídeo explicando um pouquinho mais a respeito do canal aqui, quais são os objetivos, tá? Mas de maneira bem simples é trocar ideia, trocar conhecimento, estar interagindo com vocês e também passando um pouco do que eu já venho aprendendo e acumulando de conhecimento nesses 4 anos de mercado, tá? E o objetivo é trocar ideias aí, trocar essas informações, ajudando e aprendendo a cada dia mais com todos vocês que vão passar por aqui, que vão se inscrever, que vão estar acompanhando os vídeos que vão ser divulgados aqui. Nesse momento eu vou trazer uma atualização aqui do Bitcoin. A gente está vendo um movimento aí bem interessante, o Bitcoin buscando aí a casa dos 37 mil dólares, 38 mil dólares já chegou a beliscar lá então. E vamos ver o que o gráfico está mostrando aqui. Lembrando que eu vou trazer alguma coisa aqui sempre embasado na análise técnica gráfica, tá? Algumas informações de fora são importantes, com toda certeza, mas o Price Action acaba sendo o meu carro-chefe aqui, tá? A gente viu agora nesses últimos dias aí algumas especulações referente ao ETF e a Grayscale já iniciou algumas negociações, tá, com relação à SEC para buscar essa aprovação do GBTC realmente como um ETF à vista, tá? Então vamos ficar ligado que isso sim poderia impactar o mercado aqui de maneira direta, tá? E aí fazer o Bitcoin acabar tomando rumos aí em movimentações bem expressivas, agressivas, que consequentemente vai trazer euforia para o mercado e também desrespeitar a análise técnica gráfica de uma maneira bem agressiva, principalmente nos tempos secundários e terciários, tá? Então isso é bem importante também para que vocês se atentem. Quando tem notícia realmente que impacta o mercado, deem preferência para os tempos primários, beleza? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos entender o que está acontecendo, ou buscar algum tipo de entendimento do que está acontecendo nesse momento no gráfico do Bitcoin. Tá? Primeiro momento a gente vê aqui uma movimentação bem expressiva de alta desde os 15 mil dólares que o Bitcoin saiu e já buscando 37 mil dólares de movimentação. De que maneira eu estou enxergando isso? Primeiro ponto, a gente precisa entender um pouco mais do contexto gráfico, o que se passou nessas movimentações anteriores aqui atrás e por que o Bitcoin existe uma probabilidade de defesa nessas regiões e o que seria interessante a gente estar acompanhando aqui, tá? Deixa eu só tirar esse volume aqui. Vamos lá. Primeiro ponto. A gente tem um order block válido aqui nessa região. E é onde o Bitcoin está buscando fazer um teste nesse movimento, tá? Um ponto importante. É o primeiro teste nessa estrutura aqui. Então, é o primeiro teste após perder essa estrutura aqui, uma bandeira, tá? Após perder essa bandeira. E aí tínhamos uma linha de tendência onde estava sendo utilizada, né, por quem estava acreditando principalmente nesses pontos de suporte inferiores aqui, acreditando que o mercado poderia sim segurar nessa região e voltar a trabalhar de maneira ascendente. E reparem ou percebam que após perder essa estrutura, o mercado não faz um reteste nela, ou seja, muita gente ficou presa nessa região aqui também, ou seja, gerou um bloco de venda interessante e a gente vê o Bitcoin já recusando nessa região, tá? Então tem um ponto bem importante aí também. Tem alguns traders considerando esse padrão aqui, tá? Esse padrão aqui eu acabo não considerando, não gostando de considerar esse tipo de movimentação, porque eu estou pegando uma estrutura que na verdade ela é outra estrutura ou faz parte de outra estrutura. Quando eu acabo pegando esse movimento aqui, eu estou pegando uma estrutura interna que ela já foi rompida, que ela já foi validada, então eu acabo não... claro, é importante ter essas linhas aqui, mas na minha maneira de ver, eu acabo utilizando algum outro tipo de informação que me traga um pouco mais de clareza desse movimento. E aí a gente pode utilizar esse movimento aqui e fica mais nítido isso aqui como uma cunha que foi rompida, né? E acabou gerando essa nova movimentação aqui de baixa. Logo aqui abaixo nós temos um range lateral ou uma inversão de polaridade que acabou gerando um pico, né, um salto no preço aqui para o lado positivo, tá? Então isso aqui também é importante avaliar. E até então nesse momento nós tínhamos
uma tendência de baixa nítida, tá? E a partir desse momento inicia um ponto de reversão, inicia uma nova movimentação. A partir daqui cria-se uma nova estrutura. Isso é bem importante deixar frisado. Cria-se uma nova estrutura de alta, tá? Para quem tem dificuldade em olhar o gráfico dessa maneira, você pode dar um Alt I, tá? E aí você vai acabar entendendo um pouco, talvez fique mais nítido, porque às vezes a pessoa tem só um lado de entender o gráfico, que é o para cima, e aí você acaba entendendo um pouco melhor quando o mercado corrige, tá? Então olha só, o que eu estou observando é a validação desse topo com esse fundo, que seria, voltando, Alt I, que seria o fundo e esse topo, esse topo aqui sendo validado, tá? Vou voltar aqui para que fique mais fácil, depois a gente pode ver também de outra maneira, tá? E aí a gente acaba tendo alguns padrões interessantes. Então você pode sim considerar uma linha aqui até aqui, utilizar esse padrão aqui como referência também, tá? Que seria um canal paralelo aqui, um canal de alta nesse movimento, e aí ver que o preço tem alguma margem para trabalhar ainda aqui a partir desse rompimento aqui, tá? Um ponto que eu quero chamar a atenção, a gente tinha uma estrutura aqui, uma lateralização, então isso aqui também é uma estrutura, tá? Então essa estrutura aqui ela foi quebrada. A partir dessa quebra, cria-se uma nova estrutura de alta. Então, para que eu tenha um pouco mais de assertividade também com relação às estruturas, se eu tenho uma nova estrutura em andamento, tá? Eu vou ajustar esses pontos aqui, tá? Vou ajustar esses pontos aqui. E agora sim, eu tenho uma nova visão gráfica aqui, uma nova figura gráfica, tá? E aí você vê que o preço está trabalhando dentro de um canal de alta, justamente chegando no topo desse canal, no order block, onde é o reteste dessa figura gráfica, ou desse padrão, ou dessa estrutura que acabou rompendo sem reteste. E a gente vê que o preço atingiu essa região aqui para fazer esse reteste. Então, ou seja, tínhamos uma linha de tendência aqui que estava sendo usada como ponto de referência para short, tá? Ou para posições, ou para carregar, enfim, para impulsionar o preço de maneira agressiva para baixo, e essa linha foi rompida, tá? E aí fez o rompimento. Aqui também até temos outros padrões aqui, mas que não vem ao caso agora, não são necessários, a gente está avaliando agora. E aí teve uma lateralidade nesse movimento e uma expressividade de compra, gerando uma nova estrutura aqui. Então eu estou muito de olho nessa região aqui, tá? Dos 40 mil, para que o mercado saia rompendo isso aqui de maneira bem agressiva, com um grande pico de euforia. Eu acredito que sim, teria que ter a aprovação do ETF para que tivéssemos um impacto tão grande nas negociações nesse momento. Então fiquem ligados com isso também. Essa é a estrutura que eu estou dando prioridade nesse momento. Não descarto nenhuma das outras que foi apresentadas aqui ou que a gente está vendo sendo apresentadas, né, por outros traders também. É importante você ter esse mapa junto ao seu operacional também, que isso também vai te trazer assertividade. A escala que eu estou utilizando nesse momento é a escala logarítmica, que me traz uma maior nitidez de movimento, de angulação de movimento principalmente, tá? Outra questão importante, quando a gente vai para o semanal, e aí você acaba observando o volume, você pensa assim, caramba, mas não tem volume para tudo isso, por que o gráfico está subindo, mas sem volume? Ponto importante, primeira coisa, a gente tem uma barra de volume bem expressiva aqui, que foi onde que acabou rompendo essa resistência, tá? Esse volume aqui é um volume de rompimento de resistência. A gente vê um volume muito expressivo dentro de uma tendência direcional ou da tendência de baixa, tá? Enquanto o preço estava trabalhando abaixo dos seus pontos de resistência, a gente vê muito volume, tá? Ou seja, encontrou uma região de forte negociação, só que tinha uma tendência muito nítida. A partir do momento que quebra essa resistência, os vendedores que aparecem, principalmente nessa região aqui, os vendedores que aparecem nessa região aqui foram superados. O preço teve um grande salto aqui, superou a resistência, superou os vendedores, parou os vendedores aqui, e a partir desse momento, logo a gente entende que quem vendeu já não quer mais vender, tá? Quem comprou aqui, por isso que tem um volume muito alto de negociação aqui, isso aqui representa uma negociação muito alta, ou seja, venda e compra nessa região, né? Tem uma explicação gráfica por que disso, mas a partir do momento que tem esse rompimento com esse volume, quem vende ou quem vendeu já não quer mais vender, e aí quem comprou também acaba não optando por vender, ou seja, não temos vendedores.
Simples assim. Não temos vendedores. Então quem comprou aqui embaixo não quer vender, tá? E quem vendia foi superado, foi parado, foi estopado, acaba não querendo vender mais, e aí o volume diminui e o preço continua subindo. Aí você fala, mas não tem mais volume de subida. É claro, os compradores são maiores do que os vendedores nesse momento. Simples assim. Não temos mais vendas e não temos tanta compra, mas o pouco de compra que temos já é o suficiente para fazer com que o gráfico se movimente para o lado positivo após superar essa região aqui, ok? Então uma explicação breve aí dessa leitura de volume, por que um volume tão baixo continua impulsionando esse gráfico. Simplesmente porque os vendedores foram parados no rompimento dessa resistência aqui, quando tivemos esse volume agressivo de compra aqui. Belezinha? É isso e até o próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber todas as notificações e atualizações do mercado de criptomoedas. Se você gostou desse vídeo, compartilha, já manda para amigo, para amiga. Tenho certeza que de alguma maneira, algum conteúdo você vai conseguir sim estar aproveitando à medida com que a gente for compartilhando aí. E já deixa o seu like, muito importante, o Instagram vai entender que você gostou desse tipo de vídeo e não vai indicar somente, claro, os meus vídeos, mas vai entender que você gosta desse tipo de vídeo relacionado ao mercado de criptomoedas, atualizações, e vai começar a te indicar não só o meu canal, mas mais canais aí de grandes operadores do mercado aí, e com certeza vai ser muito proveitoso para você estar agregando dentro do seu operacional. Então é isso, até a próxima, nos vemos em breve.